pessoas, tudo bem? Como vai com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Esse aqui é mais um episódio da Input. Esse aqui é o segundo episódio, sempre com um convidado a cada 15 dias aqui dentro da Prompt para conversar com a gente, né, sobre um tema do mundo de IA. E queria agradecer muito para vocês. O primeiro episódio foi um sucesso, recebi vários feedbacks, tá? E fico feliz demais, né, de estar construindo essa fonte, né? Mais uma fonte de conhecimento com vocês. E aí, sem mais delongas, eu tô aqui com um convidado especial, né? Como eu já disse, todos os convidados que eu trago aqui vão ser especiais, vou reafirmar que eles são especiais, né? Pela admiração, né? Conhecimento, né? Pela boa vontade que eles estão aqui também de dividir, né? Esse pouquinho de tempo aqui com a gente. E aí, Ana Maria, eu sempre falo uma coisa, que tem uma frase de Caetano que eu gosto muito, que ela diz que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então eu vou deixar você se apresentar e a gente começa o nosso papo de hoje. Então, seja bem-vindo e muito obrigado, meu amigo. Opa, vou chamar, como você começou também, assim, pessoas, a gente fala do mesmo jeito quando começa a falar em público, pelo visto. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Aida, como todo mundo me chama. Começar me apresentando eu acho complicado porque... se a gente vai para credencial acadêmica, eu tenho muito essa impressão muito forte em mim, assim, que a gente acaba mais afastando as pessoas do que aproximando. O meu objetivo é o contrário, né? Então, assim, minha apresentação principal, eu sou pai, eu sou nerd, eu estava conversando aqui antes, né? Isso me define muito mais do que qualquer outra coisa acadêmica na minha vida. Eu sou casado, eu tenho 4 cachorras que eu sou apaixonado, e eu gosto muito de conversar sobre ciência. Eu sou profissional da saúde já há muitos anos, sou professor, aluno, um monte de outras coisas. Nesse papo de saúde, há algum tempo, mais de um ano, eu encaixei inteligência artificial aí no meio do caminho, e eu acho que é uma dobradinha, né? A gente pensar em inteligência artificial hoje em dia, dentro de um contexto de formação profissional, me parece obrigatório. A gente já não tem mais tempo para ficar... será? Não. Assim, se a gente parasse hoje magicamente todo o avanço de inteligência artificial que a gente tem e a gente trabalhasse daqui para frente só com o que a gente já tem hoje, a gente tem que pensar que IA tem um impacto muito forte, virtualmente em todas as profissões. Claro que alguém vai falar, tem exceção. Sim, tem sempre exceção. Mas, enfim, eu estou falando, né, de média. Pensar qual é o impacto, tanto positivo quanto negativo, na formação profissional. E aí, no meu caso, obviamente, pensando em áreas da saúde, é fundamental. E esses são temas que eu realmente gosto muito de bater papo, de trocar, enfim, de aprender, de ensinar, o que eu puder fazer. Meu velho, e aí eu quero ir um pouquinho lá para trás. Como é que a sua formação de saúde, como é que ela começa? Que momento você se encontrou com ela e depois você foi, né, optando para seguir também por essa parte de ser professor, de pesquisa, né? Eu sei que você acaba de falar, não gosta, mas é importante você falar que você é um mestre, um doutor que, né, que tem essas referências e tem uma pesquisa, né, legal, massa, extensa, né, sobre várias áreas, né, de conhecimento. Como eu te falei, eu me surpreendi quando eu fui pesquisando sobre você e ver lá seus conhecimentos sobre psicologia, fisiologia, né, e como é que se une essas coisas e tal, a genética também. E aí, conta um pouquinho, como é que tudo isso começou e que ponto você entende? E aí pode ser como os processos de tecnologia eles vão adentrando no seu conhecimento até chegar a IA, ou simplesmente se né, o processo de usar a inteligência artificial ou de entender o impacto da inteligência artificial dentro do que você trabalhava, como chegou isso? Beleza, vamos lá. Vou tentar fazer uma história mais ou menos organizada, porque você acabou de me perguntar sobre a minha vida. Quando criança, eu já tinha essa coisa de falar para os outros que eu queria ser pesquisador, cientista, né? E eu tive isso muito forte, eu tive estímulo, colégio, familiar, para ter acesso, dentro dos limites que os meus pais podiam, não somos herdeiros, ter acesso à informação, a livros e coisas do tipo. E biologia sempre foi um campo que me fascinava muito, principalmente a parte humana e animal. A parte de botânica e vegetais, nem tanto aquele momento. Fui seguindo nesse caminho, fui me interessando cada vez mais. Ciências sempre foram as disciplinas que mais me chamaram a atenção, e aí quando você está naquele momento de vestibular e tal, eu lembro que eu tinha muito esse foco, e aí vamos fazer um recorte, a gente está falando de um momento que a gente tem 16, 17 anos de idade, né? E ali naquele momento eu não estava interessado em estudar, em entender a pessoa doente, eu estava interessado em entender a doença.
E aí, numa das conversas com professores que foram muito importantes na minha vida, eles falaram, cara, se você está mais interessado na doença do que no doente, o teu caminho não é pela medicina. Né? O teu caminho, nesse momento da sua vida, agora com 16, 17 anos de idade, é você, eventualmente, já que seu interesse é em pesquisa, você fazer outra coisa. Você já ouviu falar do curso de biomedicina? E eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui, comecei a correr um pouco atrás da história, e aí eu fui parar no curso de biomedicina. Mas eu já gostava muito de informática, de maneira geral. Como eu brinquei antes, não sou herdeiro, boletos para pagar desde sempre. Eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí eu dava aula para me manter ao longo da faculdade e tal. Por causa de amigos meus, normalmente aqueles que tinham irmãos mais velhos, eu tive acesso a computadores. E no primeiro computador que estragou, e alguém falou assim, não dá para consertar, eu falei, peraí, segura minha cerveja. Catei um livro lá de hardware, daqueles das antigas, e fui tentar me virar. E aí eu realmente sentei para estudar aquilo. O autor desse tempo aí que você estava me falando, que me marcou muito, Gabriel. foi Gabriel Torres. Esse cara marcou minha vida, assim, e eu comecei pela área de TI por hardware. E eu estudei aquele livro de cabo a rabo e fiquei muito feliz esses dias que eu vi um post dele no LinkedIn. Eu comentei o quanto ele era importante na minha formação e ele me respondeu. E eu fiquei todo felizão porque o Gabriel Torres me respondeu. Não, cara, é impressionante. O Gabriel foi exatamente o livro que eu estava falando. Era a Guia do Hardware. Isso aí. Que depois vieram outros sites e aí teve Clube do Hardware e tal, mas eu lembro que eu acompanhava fielmente o Piropo, o Benito Piropo. Não sei se você pegou as colunas dele no Globo, que era um cara que escrevia super bem no nível de escovação de bit ferrenho também. Tinha colunas durante anos. A gente está falando de muitos anos atrás, mas era uma galera, né, que foi fundamental para minha e tua formação. E aí eu fui fazendo isso em paralelo. Assim, durante a faculdade, o que fazia com que eu conseguisse me manter na faculdade, pagar as coisas que eu tinha para pagar. Eu tive um livro na faculdade inteira, porque não tinha grana para poder ficar comprando livro. Era isso, fazer manutenção e montagem de computadores. Em determinado momento, já mais próximo do fim da faculdade, fazer resgate de dados perdidos que o pessoal formatava. Era uma época que o pessoal fazia muita besteira com essas coisas. E eu brinco que, assim, quando você é da área que você for, no meu caso da biomedicina, você está concorrendo com todo mundo ali dentro de uma faixa de conhecimento daquela área, né? Então todo mundo está sabendo um pouco de histologia, fisiologia, anatomia, etc e tal. Você pode destoar um pouco ali, mas você está dentro daquela faixa entre os mais nerds e os menos nerds, você está por ali. E o grande diferencial da minha vida, o que eu fiz foi meu conhecimento de informática. E isso não foi algo deliberado, não foi algo que assim, eu vou fazer para que isso seja... Não, aconteceu. Então eu estava no meu primeiro estágio. E normalmente a gente usa esse conhecimento para poder facilitar a nossa vida, né? Não sei se com você deve acontecer a mesma coisa. A TI para mim sempre foi algo, eu sempre falo para as pessoas que eu sou uma pessoa muito preguiçosa no geral. Então a TI sempre foi para eu poder adiantar a minha vida, porque para mim quanto mais rápido eu resolvo uma coisa, né? Para mim mais feliz eu tô porque eu posso fazer outras coisas que eu gosto. Então a TI ela vem também para minha vida desse jeito, para facilitar, né? Então acho que para você também foi isso, ó, deixa uma planilha aqui, né? Automatizada, ela vai facilitar muito qualquer trabalho que eu faça. Todo mundo já deve ter ouvido falar aquela frase, né? Que o programador ele leva 10 horas para tentar automatizar alguma coisa que ele levaria 2 horas para fazer se ele não automatizasse, né? É isso. Exatamente é isso. E aí você pega esse conhecimento seu de tecnologia e começa a trazer para... Isso me abriu portas para o meu primeiro estágio lá na Fiocruz. Mas aí, já avançando um cadinho mais, isso me levou para Neuro lá na Fiocruz. Da Neuro lá da Fiocruz, eu tinha falado, não quero mais pesquisa, chega disso daqui, o pessoal é muito complicado. Mas aí eu fui para... Eu fui visitar alguém na UF, não vou lembrar mais os detalhes, mas enfim, eu estava indo direto lá na UF, onde eu sou professor hoje, e lá eu vi vários cartazes de alguém que estava montando o laboratório de neurociência do comportamento. E aí eu vi a primeira vez, vi a segunda vez, vi a terceira, na quinta eu falei, eu tô vendo isso em vários lugares diferentes, deixa eu lá para ver qual é. E aí quando eu cheguei lá, o meu orientador, que viria a ser meu orientador, estava de meião para jogar futebol. Eu não sei nada de futebol e não gosto de futebol. Mas o simples fato do meu orientador, da pessoa que ia receber, o responsável pelo laboratório, tá de meião, camisa de futebol, ele era vascaíno doente. E ter outra dinâmica, assim, era um cara muito acessível, muito bacana.
Eu falei, pô, doutor Walter. Ele, não, sou eu, Walter, não precisa me chamar de doutor, não, tá, não sei o quê. Eu agora tô enrolado porque eu tô indo jogar bola, mas passa aqui amanhã que a gente troca ideia. E aí, virei integrante do laboratório, terminei minha graduação lá, e aí para poder explicar como é que essas coisas se fundem, né? A gente trabalhava com neurociência cognitiva de fato, e a gente coloca pessoas, a gente trabalha com humanos, minha vida inteira foi trabalhando com atenção, eu só fui modificando coisas, mas a função cognitiva é atenção mesmo, né? Como é que a gente presta atenção, o que é prestar atenção. Então a gente, para poder testar isso, a gente coloca uma pessoa sentada de frente para o computador e ela vai executar tarefas que você usou programa especial e programou que tipo de tarefa que ela vai ver. Então tem tarefas que são de detecção, de comparação, né? Determinadas coisas se moveram, se não se moveram, onde que ela apareceu na tela, se brilhou, se não brilhou. E tudo isso você tem que fazer usando, estamos falando de mais de 20 anos atrás, você tem que fazer usando softwares especiais para isso. Todos eles têm, em maior ou menor grau, algum nível de programação embutida. Então eu já era muito interessado no assunto e isso acabou fechando. E quando você fala em neurociência cognitiva, você está falando de um campo que, fora do Brasil, ele é muito estudado pela psicologia. Aqui no Brasil, ele é muito estudado pelas áreas da saúde. E ele tem esse componente tecnológico no meio do caminho, porque você tem que programar, você tem que analisar seus dados, você tem que extrair aqueles dados dali. Esse tripé de formação acabou sendo muito constante na minha vida, porque eu fui fazer mestrado nisso, doutorado nisso. Nesse processo de pesquisa, por exemplo, com essa parte de neurociência, de atenção, já existia a introdução de técnicas, por exemplo, que envolvem inteligência artificial, são machine learning, linguagem natural, por exemplo, para ajudar vocês no desenvolvimento e no estudo dessas pesquisas? Não, vamos lá, então, por partes. Você sabe disso mais do que eu, assim, as técnicas em si são muito antigas, né? Assim, inteligência artificial é esse termo que a gente hoje popularizou. No meu laboratório, nessa época, a gente não usava nada disso, porque a gente tinha desenhos experimentais e técnicas relativamente simples. Quando que a gente começa a ter coisas um pouco mais complexas e que poderiam ir por esse caminho? A gente corta, eu fiz uma parte do meu doutorado na Espanha, tentando aprender como fazer tudo que a gente fazia sem eletroencefalograma. Lá a gente adiciona o eletroencefalograma. E aí você tem análises que são mais sofisticadas e que tinha uma parte de um grupo lá na Espanha que já tentava utilizar alguma coisa para fazer forecast, para fazer análise de componente independente e tal, mas era o subnicho da subcurva do subgrupo que trabalhava com isso, porque ainda era, dentro daquilo que a gente estava estudando, ainda era bem raro, porque a gente trabalhava com ciência básica. Então é a ideia do tentar entender como nossas funções cognitivas operam, digamos assim, né? Quais são os sistemas, como é que isso acontece no nosso cérebro. E esse grupo, ele tentava já fazer coisas mais ajustadas para focos clínicos, já tinha um conceito mais de uma pesquisa mais aplicada. Então a gente teve até algumas interações, mas não o nosso grupo. Outras partes do meu grande grupo de pesquisa já trabalhavam com isso, porque a gente tinha no grande grupo, pequenos grupos, e essa parte era a galera que estava trabalhando à época com imagem. Se visão computacional também já era um processo, porque eu estou falando de leiguice, né, de ver. Eu tenho visto muitos, por exemplo, muitos estudos ligados a essa área da neurociência e tal, que estuda muito parte de imagem, né? Hoje, como você tem acesso maior a esses equipamentos de imagem, né? Eu tenho visto muitas pesquisas, por exemplo, relacionadas a técnicas, já usavam, né, técnicas, né, de machine learning, antigamente, por exemplo. E antigamente, que eu estou dizendo, os últimos 10 anos, que a gente está falando aqui, parece que tem... Né, 70 anos. 500 anos, né, 70 anos, mas eu tenho visto muito esse trabalho e vi muitas pesquisas, por exemplo, sobre visão computacional. Nesse processo, por exemplo, dessas pesquisas ou desse grande grupo, já tinha gente trabalhando com isso já? Já tinha gente que tentava trabalhar com isso, e aí mais de um grupo, assim, tinha uma galera que estava tentando fazer trabalhos com ressonância magnética no momento, e a gente tinha computadores com muito menor poder de processamento do que a gente tem hoje, claramente muito aquém do que a gente precisava. Então o pessoal usava o possível e imaginário para fazer gambiarra mesmo de processamento. Tinham outras iniciativas
e aí eu já não estou nem falando mais do meu grande grupo, e sim de colaboradores, de trabalhos, tanto do Brasil quanto fora, que tentavam fazer o quê? Monitoramento do nosso movimento ocular. Então, os voluntários ficam de frente para o computador. Hoje em dia, isso é super fácil de fazer, mas a gente falando há 15, 20 anos atrás, a gente não tinha esse nível de ferramenta. Então, uma galera codou isso na unha para fazer o quê? Para ficar acompanhando o movimento dos olhos enquanto a pessoa estava fazendo determinadas tarefas no computador, para você poder ver quanto tempo a pessoa levava prestando atenção, quais estímulos, saía de um estímulo e ia para o outro, o que fazia com que você saísse com mais facilidade, com mais dificuldade. Todos esses são parâmetros técnicos. Eu só não estou falando nomes aqui, porque senão ia ficar um inferno a nossa conversa. Mas, assim, cada uma dessas coisas te dá uma espécie de informação mais ou menos específica sobre processos atencionais. Então, dando uma explicação só para a galera que está ouvindo a gente assim. Ela é tecnicamente pouco acurada, mas ela é didaticamente útil. Quando a gente passa por um acidente na estrada, por exemplo, o acidente está do outro lado da rua. Ele não está impactando a sua via, mas a sua via fica mais lenta. Por que ela fica mais lenta? Porque fica todo mundo prestando atenção no que está acontecendo lá do lado. E uma parte desse prestar atenção, é claro, é aprendida, é cultural, mas tem uma parte que não é. Tem uma parte dessa que o brilho da sirene, o barulho da sirene, o tipo de estímulo, que você tem muitos tipos de estímulos que estão te chamando a atenção, de certa forma, mais automaticamente. Então você acaba fazendo isso. A gente tem que fazer o esforço para manter o nosso foco voluntário na pista onde você está. Né? Então já tinha gente trabalhando ou tentando trabalhar com isso há muito tempo. Hoje tem óculos que fazem isso, hoje não, já há alguns anos, fazem isso com o pé nas costas. Assim, é um negócio super trivial, mas nessa época não era. E aí, como é que isso vai evoluindo, né, no seu processo de estudo, por exemplo, até você se deparar com a IA? Né? Como é que você trabalha uma série de pesquisas ligadas à neurociência, com diversas linhas diferentes, por exemplo, mas como é que você começa a enxergar a inteligência artificial, né, voltada dentro do seu trabalho como uma ferramenta, né, que pode ajudar, revolucionar, melhorar, né, os seus processos? Beleza, então 2 cortes aí. Como eu falei, então eu sempre tive esse pezinho aí na programação, mas eu nunca tive, por muitos motivos diferentes, não vou colocar aqui nenhum claro, porque não tem acesso, de novo, esse deliberado. Por que eu olhava mais para o hardware do que para o software? Mas eu nunca tinha parado para efetivamente estudar programação de verdade. E aí, no momento que eu viro professor da UF, eu começo a parar, resolver situações burocráticas dentro do curso, e aqui na UF. Eu corto porque eu passei pela Universidade Federal do Amapá, a gente abriu o curso de medicina lá eu tive uma parte de uma pesquisa para fazer essa análise de como analisar dados eletroencefalográficos, né? Mas a gente tinha muita burocracia, né? Eu tive uma participação importante para poder fazer o curso de medicina começar a andar lá, e você não tem tempo para fazer isso tudo, né? Quando eu saio de lá do Amapá e venho para cá, para a UF, para o Rio de Janeiro, especificamente para cá, para o campus de Volta Redonda, a gente estava começando a tocar o curso de psicologia. Outros desafios, outra lógica, outro tudo. E aí eu começo a olhar mais, meu foco de pesquisa principal era a atenção, e eu começo a olhar aqui, beleza, mas como é que a gente conversa com a atenção dentro desse contexto aqui, regional, Médio Paraíba, né? Como é que a gente vai acertando essa história? E aí eu começo a voltar o meu olhar para uma parte, num primeiro momento, de neuroeconomia, a galera que tinha um olhar muito interessante nesse sentido, e aí de neuroeconomia, por várias discussões locais, eu começo a ficar mais interessado ainda nessa parte de aprendizado, atenção e aprendizagem, neuroaprendizagem ou neuroeducação, melhor dizendo. E aí minha filha nasce, e aí o que era interesse inicial vira, peraí, como é que a gente aprende? E aí uma pílula, a neuro tem um interesse muito grande por memória desde sempre. Isso não quero parecer, eu sempre falo isso porque é importante. Não quero que o que eu vou falar agora vai parecer uma crítica, porque não é. Mas a neuro, ela tem interesse pela memória, com quais são os subreceptores NMDA, quais são as relações entre o receptor NMDA e AMPA-cainato, como é que você processa potenciação de longa duração, depressão de longa duração, esquecimento. Eu queria algo muito mais dentro da perspectiva do como aprendemos.
quais são os fatores intervenientes no processo de aprendizagem? Como é que a gente pode aprender melhor? O que a gente faz de errado no processo de aprender? A gente é tão bom em aprender que a gente aprende apesar de tudo de errado que a gente faz. Eu sempre falo essa frase porque ela é muito importante também, porque as pessoas ficam com muita preocupação em relação a isso. E isso causou muito com o momento em que minha filha nasce. Deixa eu só interromper para fazer um comentário no papo que eu tive com o Felipe no episódio passado. Uma das coisas que tem uma sinergia que eu tive com ele ali, é que todas as vezes que eu precisei aprender muito alguma coisa, foi sempre para ensinar algo para alguém. Para mim, pelo menos, é um estímulo enorme. Então, toda vez que eu preciso, né, preciso ensinar minha filha alguma coisa, né, eu vou procurar entender por mais limitações que eu tenha sobre algum tema, porque eu não tenho muita ligação, obviamente, com aquilo, mas eu sempre vou me lembrando e vou associando melhor quando eu preciso ensinar alguém. E aí eu acho que deve ser também um ponto desses estímulos, né? Como o aprendizado, às vezes, ele vem com esses outros estímulos, né? De você... É engraçado, você precisa aprender para poder, né? O estímulo é você ensinar outra pessoa e você acaba adquirindo conhecimento porque você foi ali, né, tentar ajudar alguém ou foi construir sei lá, uma curiosidade, alguma coisa. Não, mas é exatamente isso, assim, que a gente tem, de novo, só isso daí a gente ficaria falando aqui 4 horas, mas a lógica básica é que tem 2 coisas aí por trás. Primeiro, a gente assume que aprender é algo dado, que é algo automático, natural. E aprender é algo dado, natural, até certo ponto. É muito difícil você conseguir fazer um relato evolutivo de aprender cálculo. É muito difícil você fazer um relato de aprender coisas tão abstratas quanto a gente, enquanto humanos, nos predispomos a aprender. Então, a gente precisa entender que, em determinado nível, aprender a aprender se torna necessário. E quando você traz aí, eu noto que quando eu preciso ensinar uma pessoa, eu aprendo muito mais. Por que normalmente isso acontece? O processo de você ensinar uma pessoa normalmente te demanda se deparar com as fronteiras do teu conhecimento de uma maneira que quase nada te obriga a ter contato com ela. Então, se eu pego um livro e eu estou lendo ele para mim, eu não vou conseguir alcançar de maneira muito precisa quais são as falhas de compreensão que eu tive a ler aquele material. A gente tem até nome para essas coisas todas. Quando você está lendo alguma coisa, você fica com aquela cara de conteúdo. Porque você está assumindo que você compreendeu tudo, mas no primeiro momento em que você se coloca como tendo a obrigação de ensinar e explicar aquilo, você percebe que você tem várias partes do processo que você não entendeu. Então, tudo que demanda essa evocação ativa, eu estou lembrando de forma ativa daquilo que eu acabei de estudar, isso te ajuda a fixar o conteúdo e ajuda a você dimensionar onde que estão as lacunas do seu conhecimento. Então, quando a gente vai dar uma aula, você acaba se deparando muito com isso. Peraí, eu não entendi isso direito, porque eu não consigo evoluir. Como é que a gente sai do ponto A para o ponto B nesse papel aqui, nesse pedaço aqui, né? Mas, enfim, aí, eu vim para cá, a gente faz esse corte aí. Eu já estava nesse processo de me interessar por neuroeducação. Chega a pandemia, estava com várias coisas em andamento, projetos pessoais e tal, vem a pandemia, eu falei, pô, e agora, né? E aí eu falei, não, vou tirar esse período, que a gente está nessa situação toda, fica em casa e tal, vou estudar programação de maneira mais pesada. E aí, um outro parênteses que estava aí, eu comecei a estudar muito nessa época também, não apenas análise de dados, mas eu comecei a estudar medicina baseada em evidência, prática baseada em evidência. Porque são coisas muito relacionadas umas com as outras. Elas têm pontos de interseção muito evidentes, né? E aí, quando eu comecei a ter acesso a essa literatura de prática baseada em evidência, o quanto ela está associada com estatística, o quanto ela está associada com epidemiologia, o quanto epidemiologia e estatística estão associadas com análise de dados, eu comecei a perceber essa relação muito forte. Comecei a pensar em organizar minha carreira, em fazer uma modificação de carreira profunda. Eu fiquei muito na dúvida se eu não queria seguir por essa trilha de dados e fazer uma segunda graduação no assunto e tal. E aí, de novo, fazer uma história longa curta, eu falei, não, eu vou voltar a ser acadêmico, mas eu vou pelo curso de medicina. Eu acho que isso conversa mais comigo, então eu entrei aí na faculdade de medicina. E aí, nesse processo de retornar à faculdade, sendo professor, sendo aluno,
eu tinha um olhar para aquilo dali que me permitia ver os meus próprios buracos como professor e como que eu podia ajudar os meus alunos nesse processo, de como eles aprenderem mais, melhor, de maneira mais eficiente. E chega nesse momento, eu já acompanhava desde o GPT-2, eu acho, algo parecido com isso por conta dos meus amigos da área de programação, de fato, e a galera sempre pensava, cara, olha isso, olha aquilo outro e tal. E aí, até então, não dava nada por aquilo. Eu acho que a primeira versão que me chamou um pouquinho mais atenção foi o GPT-3. Eu falei, opa, peraí, a gente aqui tem um negócio mais interessante, vale a pena dar uma olhada, porque isso daqui tá com uma cara diferente. E aí, quando a gente começa nessa parte do 3 para o 3,5, eu falo, peraí, isso daqui tem a possibilidade de me ajudar a tirar dúvidas que eu não tinha como tirar antes, a discutir coisas que eu não tinha como discutir antes. Isso lá atrás, incipiente. E aí eu comecei a estudar muito mais aquilo. E comecei a tentar entender como é que era o movimento dessa área, resgatando lá o meu passado, programação, etc. E aí, à medida que foi avançando, inclusive estava tentando buscar cursos sobre o tema e tal, e não tinha nada no assunto. Para piorar, assim, quando você coloca mais ainda saúde, medicina e IA, você tem os cursos que são absurdamente superfaturados para te ensinar conceitos absolutamente básicos, super rasos, então você acaba elitizando muito essa informação, né? Você faz com que ela fique na mão de algumas poucas pessoas. E eu falei, não, vamos mudar isso daqui. Eu comecei a estudar pra caramba em determinado momento. Eu percebi que eu tinha que começar a passar isso para os meus alunos e alunas. Comecei e era aquilo, assim, quem já ouviu falar de inteligência artificial GPT aqui? Ninguém. E não, vamos começar a fazer. Aí as minhas provas começaram a ter, minhas atividades começaram a ter. Você usa IA hoje como ferramenta sua e sala de aula? Sala de aula. Já uso, sei lá, há um ano, talvez um ano e meio, não sei. De maneira diferente. A IA veio evoluindo, o conhecimento sobre ela também, as possibilidades também, as minhas avaliações também foram mudando. Mas a minha ideia, assim, todas as avaliações, elas vão ter algum cunho de uso de IA. Por quê? Antes até do porquê. Como? Então, a última avaliação que eu fiz agora, inclusive tenho que corrigi-la, eu dou uma tarefa para o corpo docente procurar sobre um tema específico daquela disciplina. Então, genética, neuroanato, neurociência, alguma coisa do tipo. E aí eles vão procurar, por exemplo, a relação de uma patologia daquele tema específico. Então, se a gente está falando lá, sei lá, organelas. Então, você tem lá algumas doenças de depósito, doenças genéticas. Então, eu peço para eles fazerem o prompt com a IA. E a partir dessa resposta, eu falo para eles irem até o livro-texto, nas plataformas digitais que a gente tem, para eles compararem a resposta que a IA deu, mediante aquele prompt que eu dou, dependendo do semestre, eu dou um apanhado geral de como fazer prompt antes, e nesse semestre eu fiz de propósito sem fazer essa parte do prompt. Porque a primeira avaliação eles fizeram sem uma aula de como fazer prompt, a segunda avaliação a gente vai ter uma aula só sobre isso no curso. E aí eu quero que eles consigam, no final do curso, comparar. Você exercita a perspectiva do raciocínio para o uso da ferramenta. Exatamente. E eu acho massa isso, porque eu sempre falo que a inteligência artificial, todo mundo acha que sempre para qualquer pessoa ela vai servir ou ela vai ser bem usada, né, como ferramenta. E eu sempre digo para as pessoas que não, por uma simples coisa. E é até um déficit do brasileiro, né, do nosso ensino, do nosso tipo de educação. A gente não trabalha com problematização, a gente não trabalha com capacidade de você tentar criar um raciocínio, né, de etapas e de resultados, por exemplo. Isso a gente não tem. Eu estou falando isso por observar, né, por exemplo, sei lá, a minha filha, por exemplo, né, como é o ensino dela. Hoje, como foi o meu ensino dela, né, tem gerações à frente, mas eu sinto muita falta disso. E às vezes, quando eu quero ensinar uma pessoa, por exemplo, a utilizar IA generativa, por exemplo, eu primeiro preciso realmente ensinar ela a pensar, tá? Ensinar ela a pensar na quebra de problemas, de perspectiva de soluções, né? Porque é muito, por exemplo, de quem trabalha com metodologia científica. Né? Que é justamente você criar etapas e perguntas para além de você estar tentando achar as respostas, né? A metodologia científica tem uma das coisas que eu sempre digo quando eu dou aula, é exatamente isso, né? Eu falo, gente, todo mundo renega a metodologia científica, né, dos seus cursos, mas pelo amor de Deus, não façam mais isso.
né? Porque a metodologia científica é importantíssima para você aprender a resolver problema, pô. Esse é o ponto. O que a metodologia científica ensina para você? Resolver problema. Né? Você tem a capacidade de problema. E eu achei ótimo isso que você está falando, né? Que você ensina a galera a pensar, né, de como você pode extrair da melhor forma o processo junto com a IA generativa, né? Como é que ela vai te reverter, né, aqueles pontos que ela faz de melhor, que é ter conhecimento vasto, rápido, de maneira a interligar coisas que, para nós humanos, por exemplo, a gente tem uma certa limitação de fazer isso, né, juntando esses pontos, né, de velocidade e quantidade. Exatamente. Né? Assim, eu gosto de pensar e de tentar trabalhar dessa forma, que esse tipo de avaliação me permite trabalhar várias coisas com eles. O primeiro deles é a análise crítica. É mostrar para eles que a IA não vai acertar sempre, que a IA nem sempre vai dar a melhor resposta, e mais, eu estou voltando com eles para as obras clássicas. Então eu estou voltando ao livro de neuro. É claro que o que eu faço é, se a gente está discutindo alguma coisa muito topográfica em neuroanatomia, eu tento trabalhar com um livro que vai ser menos topográfico. Então eu vou, por exemplo, fornecer um livro que eu conheço de neuropsicologia, que vai abordar a neuroanatomia, mas por uma outra perspectiva. Vai fazer muito menos enfadonho, não vai ficar falando o nome das estruturas, vai usar as estruturas para falar, olha, na lesão, na situação em que a gente tem uma patologia nessas estruturas, a gente tem essa consequência. Então, isso me parece algo muito importante para a gente poder estabelecer como marco temporal e de formação mesmo, que é como é que essa ferramenta pode me auxiliar no meu processo de aprendizagem e quais são as limitações dela. Porque as limitações estão dadas. Né? E aí, resgatando também, o professor erra. Eu tenho muito esforço, muito esmero em realmente me atualizar sempre para todas as aulas. Antes de dar qualquer aula, eu vou lá, pego o livro, pego o artigo, né, dou uma passada geral, vejo se teve alguma atualização de campo, mas é inevitável. Eu dou aula há mais de 20 anos. Eu provavelmente falei alguma groselha e vou falar muitas outras, sem querer, por maior que seja a minha responsabilidade. O livro, né, quando você tem conhecimento suficiente, porque é a tua área de pesquisa, por exemplo, você sabe que os livros erram. Os livros têm informações equivocadas. Isso não inviabiliza o uso do livro, isso não desmerece o livro, muito pelo contrário. Né? Mas a gente entende isso. A IA também vai errar. O importante é a gente entender que você tem maneiras de mitigar isso. Você pode consultar mais de um livro, você pode consultar mais de um professor, você pode comparar informações. Isso é a ideia do raciocínio crítico. Então, se você já começa a fazer isso desde a graduação, eu dou aula nos 3 primeiros períodos do curso. Então, eu tento fazer algo que de alguma maneira dê mais ferramenta para essa galera conseguir avançar ao longo do curso e com essas ferramentas de maneira mais madura. Né? E aí, daqui a, sei lá, 2 anos, 3 anos, quando as IAs melhorarem ainda mais, se eles forem fazendo esse acompanhamento, eles vão conseguir atualizar esse processo de aprendizagem junto com a IA. Não, e tem uma coisa massa que você, como professor, que eu acho que é uma discussão que para mim é tão boba, por exemplo, é do uso dela na educação. Né? Tipo assim, eu não tenho dúvida do uso dela quanto à educação e como ela deve ser usada. Né? Mas a forma de ser usada é que é o ponto. Exatamente. Não é a IA como muleta, por exemplo, exatamente por isso, porque ela responde errado, porque às vezes ela faz desencontros de informação, às vezes ela junta coisas. E se você não tiver a capacidade crítica e o entendimento crítico de pegar aquele dado, aquela informação fornecida, né? Tem alguma coisa errada aqui, né? Não dá para dizer que é normal um ser humano ter 6 dedos, né? Não é normal. Existe ser humano com 6 dedos? Existe, sim, mas sim. É uma anomalia, né? É uma anomalia genética que ocorreu ali. Não é uma normalidade, né, de seres humanos ter 6 dedos. Então, se você não consegue entender essa diferença... Minha filha ontem estava estudando história e ela não entendeu o conceito de... Putz, esqueci agora. Estava estudando Segunda Guerra. Aí quando chega aquela parte ali, por exemplo, vem os Estados Unidos pelo norte da África, vem a turma atacando, a Rússia já vai descendo depois de ter ganho Leningrado ali e tal. E tem uma palavra que tem a mesma finalidade de ataque. Né? Só que ela não estava fazendo esse... Né, fazendo essa ligação, né? Então, às vezes isso pode acontecer, né? E aí você precisa ter esse senso, né? Olha, se isso que eu não entendo, pô, isso tá estranho, isso aqui não é. E eu acho massa, por exemplo, você como professor usando essa ferramenta e não tá brigando, por exemplo, se deve ser usado ou não, né? Porque isso é uma grande bobagem. Agora, como ela vai ser usada
é o mais importante, porque também não é só usar ela. Então, por exemplo, quando a gente estava conversando aqui, você precisa ter criticidade, por exemplo, para usar uma IA generativa. E uma das coisas, por exemplo, o conceito que a gente tem hoje moderno de inteligência artificial popular, eu estou botando popular porque, né, para quem já estuda, quem está no meio, é outro, é exatamente, né, de qual vai ser a imagem do Estúdio Ghibli que você vai fazer agora mais nova, quais são os vídeos. Estava falando com a minha esposa hoje de manhã, conversando com ela sobre um negócio maravilhoso que eu assisti, que é Dona Maria do Maiô, acho o nome, que criaram um vídeo de uma mulher de maiô fazendo programa. Eu vi. Meu, aquilo é surreal de engraçado, sacou? Só que exatamente não é isso, né? Não é só para isso. Né? Quanto que a ferramenta ela tem. E aí, pegando esse ponto, deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu vi também dentro do seu conteúdo que eu dei uma pesquisada. Sobre essa parte da inteligência artificial ser um porte, por exemplo, para essa área para essa área mais da psicologia, por exemplo, né? Eu tenho visto aí, por exemplo, ferramentas que fazem esse processo, ajudam que se propõem a ajudar pessoas, por exemplo, no uso, né, de questões mentais e tal. Para você, faz sentido? Ainda é um problema, por exemplo, a IA ser utilizada para isso, por exemplo. Como é que você enxerga isso, né? Eu estou te perguntando muito nenhum juízo de valor. Eu também não sei falar sobre isso. Estou te perguntando porque eu vi que você tem conteúdo sobre isso e tal, e eu acho interessante trazer o debate e a gente conversar sobre isso. Sim, claro. O que eu tenho tentado pontuar para algumas pessoas que estão dos dois lados, a gente inventou, isso é uma outra coisa que eu falo com frequência porque eu acho também que é importante, a gente inventou um mundo supostamente binário, né? Ou as coisas são azuis ou vermelhas, brancas ou pretas, e a realidade raramente é assim. Você não tem uma coisa que seja ou certa ou errada. As coisas são muito mais complexas do que isso, sabe? Eu sempre digo para mim que tudo é cinza. Exato, assim, é muito complicado. E aí, várias colocações, até de outras coisas que você comentou aí, mas que a gente pode aplicar nessa história do uso da IA dentro de um contexto da psicologia. O mundo está se importando muito pouco com o que o AIDA pensa desse uso para a psicologia. E, obviamente, eu estou me usando como um exemplo porque eu vejo muitas pessoas quase que irracionais, falando, porque é um absurdo. Assim, eu lamento informar, mas as pessoas estão usando, independente sobre se a gente acha que é certo ou errado. E as pessoas estão usando porque elas têm uma demanda. E aí isso é muito curioso, porque assim, eu tenho uma relação com assistentes de IA que eu não consigo lembrar o último dia que eu não usei pelo menos 3 assistentes de IA no meu cotidiano. Eu uso muito como uma ferramenta de aprendizado para o meu aprendizado, uso muito para trabalho, mas aí entra daqui a pouco o como na história. Mas o fato é que quando eu vejo outras pessoas ao meu redor usando, pessoas que têm mais idade, menos idade, elas dão uso para a inteligência artificial que eu jamais sonharia em dar. Assim, eu tenho pessoas próximas que deram nome para os seus assistentes de IA e tratam como se fosse, sei lá, não sei nem o nome que dá. E eu vou ter a pachorra de dizer que elas estão certas ou erradas? Mas, rapaz, eu não controlo nem a minha vida, eu vou controlar a vida dos outros. E aí vem assim, a pergunta assim, pô, mas você não está falando sobre o uso de psicologia? Não, eu estou falando também. Não, concordo. O que a gente não está entendendo é que as empresas, eu acho que é o primeiro podcast que eu comento dessa forma sobre isso, as empresas, elas estão investindo nisso de maneira muito clara. Eu cheguei a escrever sobre isso lá no EA Medicina. Isso me chamou muita atenção na liberação do 4.5 pela OpenAI. A preocupação deles é fazer uma espécie de análise afetiva do prompt. E deu errado, né? Não vamos nem comentar. Puxa-saco. Virou puxa-saco. Mas assim, veja, deu errado para quem e até que ponto? Porque teve uma galera ali que estava curtindo pra caramba aquilo. E mais, independente da galera, a gente está falando de números que absolutamente são relativamente pequenos, a gente está falando de algo que foi capaz de emocionalmente incomodar ou modificar relações. E esse era o grande interesse. Por quê? Porque se eu tenho uma relação comercial
com um determinado produto, eu vou lá, compro e substituto, eu tapo na marca. Por quê? Por que eu substituo? Porque eu achei outro que era melhor e mais barato. Mas quando eu tenho uma relação de consumo que é baseada vínculo com a marca, um vínculo afetivo, um vínculo histórico, a gente está falando de marketing. Isso é uma espécie de rebranding aí das ferramentas de inteligência artificial. A Anthropic veio com a mesma pegada. E tem uma coisa sobre isso também que eu acho importante, é que a gente é feito muito da questão de vieses, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que reforça algo que a gente tem algum tipo de sentimento ou ligação, faz com que a gente se aproxime mais. Por que, sei lá, uma máquina, porque, por exemplo, né? E aí, de novo, eu também não vou entrar nisso, mas não tem gente, por exemplo, que transfere todo o seu processo afetivo para um pet, por exemplo, e o pet, ele fica tão... Agora, essa discussão sobre bebê reborn, por exemplo, que eu acho também uma loucura isso, mas não tem diferença, porque são essas transferências que nós temos por um monte de coisa, pelas desilusões que a gente tem, pela incapacidade de entender, pelo próprio processo de escolhas sociais. Estou falando da gente como sociedade, gente fez que acaba nos desconectando às vezes, né, como pessoas. Eu concordo, e eu acho que a discussão até não é ficar nessa briga se as pessoas vão ou não. Que forma a gente pode resguardar as pessoas? Isso. De que maneira a gente vai resguardar as pessoas, né? Porque é o mesmo papo, por exemplo, sobre quanto a inteligência artificial vai tomar o espaço de trabalho, né? Eu acredito muito que vai tomar muito espaço, mas enquanto ficar discutindo se vai ou não, como é que a gente vai ajudar as pessoas que não se encaixarem nisso ou quando não se encaixarem nisso, né? E essa conversa, a gente se perde, ninguém tá fazendo esse papo, né? Ninguém tá fazendo esse papo. Como, por exemplo, essa coisa também que a gente tava falando sobre educação. Você vai usar a inteligência artificial em sala de aula? Sim, eu vou usar a inteligência. Agora, como é que você vai usar? De que forma você vai utilizar? Então, por exemplo, eu entendo, por exemplo, a proibição dos celulares em sala de aula. Eu entendo desse gesto. Mas acho também que é bizarro e não ter uma discussão, mas como que uma puta de uma ferramenta, né, que você tenha ali contida naquele aparelho, pode te ajudar dentro da sala de aula e você fazer com que as crianças não utilizem aquilo simplesmente para aquilo que a gente está proibindo, que é a falta de atenção delas sobre outras coisas. Então, assim, eu acho que a discussão ela fica muito rasa, né, porque a gente não entende que tem coisas que é o nosso processo, né, é o processo da nossa malha social que vai nos levando, e a gente sempre fica com essa discussão proibicionista das coisas, mas nunca tende a dizer assim, porra, beleza, estou tentando proibir, não consegui. Se eu não conseguir, como é que eu resolvo essa zorra? Como é que eu explico para as pessoas que, beleza, você pode ter lá uma IA que você bata um papo, mas entenda, ela não vai resolver o seu problema, por quê? Porque ela não tem capacidade nem feeling que só seres humanos têm. E eu não sei se você concorda com isso, né? Se esse é o ponto que você acha que também deve ser esse papo ou não. Eu acho que tem muitas coisas que você tocou aí que são fundamentais da gente abordar. Eu acho que a primeira delas você comentou sobre quando a gente pensa em segurança. Assim, o fato das pessoas estarem usando a inteligência artificial como uma espécie de apoio afetivo e até como terapeutas, isso independe da nossa concordância ou não. Mas se a gente tiver que, de alguma forma, tentar entender um pouco mais e profissionalizar isso, dado o que a gente sabe sobre os assistentes de IA que a gente tem hoje, esse não é um uso prudente, vamos colocar assim. Por quê? Porque a gente não tem dados sobre acurácia, sobre alinhamento, a gente tem muitas questões, e eu estou falando, eu não estou pegando de propósito os casos super excepcionais para falar deles como se fossem a regra. Não. Porque fazer isso enviesa o meu próprio discurso e eu não gosto de fazer isso. Eu posso ir para os casos excepcionais daqui a pouco. Mas eu estou falando da média. Estou falando uma parte das pessoas. Eu usar a inteligência artificial vai me trazer prejuízo ridiculamente elevado? Provavelmente não. Mas não significa que vai me trazer o benefício que seja equiparável ao que eu teria se eu tivesse um acompanhamento profissional de fato. E isso tem uma outra questão também, que ela é muito mais delicada e muito mais técnica, que é nem todo processo de terapia com uma pessoa, com um profissional da psicologia, ele é igual. Então, até a forma de avaliar isso vai depender das correntes, vai depender de uma série de questões. Então, são análises difíceis de fazer, independente da IA. Quando você coloca a IA no meio do caminho, você está elevando essa complicação aí a um nível muito, muito mais difícil de conseguir controlar. Qual seria o mundo ideal? Não faríamos terapia com IA e tentaríamos entender e estudar
qual é o melhor caminho para construir ferramentas que ajudem as pessoas que não têm acesso, que essa é uma outra coisa que dificilmente as pessoas têm abordado também. Fazer psicoterapia não é acessível para todas as pessoas que precisam fazer psicoterapia. Muita gente costuma falar, mas as faculdades particulares têm um serviço de psicologia aplicada, faculdade pública também tem, mas que vão atender uma fração das pessoas que precisam. Então a gente tem muita gente, tem uma demanda muito grande que a gente precisaria tentar lidar com essas pessoas. Não são soluções fáceis. Então, eu antecipo isso. E é justamente por ter demanda e não ter soluções fáceis que as pessoas estão utilizando as ferramentas que estão dadas ali. Mas isso não automaticamente transforma o GPT, o Gemini e quem quer que seja na melhor opção. Mas é a opção que tem nesse momento para essas pessoas. Não cabe a mim julgar se elas estão certas ou erradas. É o que elas estão fazendo. Então, o que a gente pode tentar fazer é tentar entender, que a gente também não tem muito como modificar, é tentar entender quais são os riscos que estão dados. Então, mais pesquisa, tentando compreender o risco para essas pessoas, deveriam estar acontecendo e provavelmente algumas estão acontecendo nesse momento. Uma coisa que você comentou que eu acho que vale a pena fazer um breve comentário foi quando você falou sobre a proibição dos celulares nas escolas. E esse é um tema que é muito importante dentro das minhas discussões profissionais pelo seguinte: eu entendo, sob o ponto de vista prático, eu concordo, porque é um sifão de vida, isso aqui está o tempo inteiro chamando a sua atenção, mas tem um detalhe no meio do caminho que vai um pouco ao encontro, concorda com o que você falou, mas esconde um pouco da nossa covardia. Covardia é uma palavra muito forte, mas um pouco da nossa covardia enquanto sociedade. Qual é o grande problema do celular, que é ambiente? Não é o celular. O grande problema do celular são as redes sociais. Somos nós de maneira direta e indireta, mas eu estou realmente colocando responsabilidade na mão de quem tem responsabilidade. Entendi. Se você excluir... De quem provoca essa dependência da atenção. Perfeito. Entendi. Se você excluir Concordo. TikTok, Instagram e WhatsApp e qualquer coisa que seja parecida com isso daqui, o que sobrou do celular? Qual é a probabilidade de você ver adolescente? Eu não estou dizendo que não vai ter, claro que vai ter. Claro. Mas você imagina a galera ficando na Netflix o dia inteiro, na aula inteira, o tempo todo? Então, assim, a gente tem uma relação com as redes sociais em que a gente está colocando a culpa na ferramenta pelo uso que a ferramenta está sendo dada. Então, não faz sentido por essa perspectiva. Eu também sei que não é exatamente trivial. Você vai fazer o quê? Você vai ter uma espécie de bloqueio dado por sorte num firewall que toda escola teria. Cara, a gente tem escola no Brasil que não tem... Não tem como. Como é que você vai fazer um negócio desse tipo? Não, concordo. E tem um ponto também que eu acho desse processo, que o que eu acho bacana da gente estar discutindo isso, e vale para N tópicos, por exemplo, em relação... E saúde e inteligência artificial, para mim, tem vários limites ali que geram essas discussões, que às vezes que as pessoas se preocupam muito exatamente sobre esses pontos, né, do não acontecimento ou do acontecimento, né, mas não sobre o todo, sobre a cadeia de responsabilidades ou de acontecimentos que tem a partir daquilo, né? Porque, por exemplo, quem vai negar, por exemplo, hoje, né, que a inteligência artificial ela pode ser uma super ferramenta para a área médica sobre as diversas possibilidades. Imagina você ter a capacidade hoje de pegar, né, várias imagens sobre câncer, por exemplo, no cérebro, certo? E você ter diversas informações de como aquilo se deu, desde quem foi curado para quem não foi curado, para quem teve óbito, tá? Entender aquelas várias etapas e jogar dentro de uma ferramenta que vai fazer o máximo de possibilidades e te dar vários cenários possíveis, por exemplo, né? Caminhos de preposições. Eu acredito que as decisões sobre isso não cabem a ela, cabem, né, ali ao intelectual humano que tem mais capacidade de assistir variáveis que não são tão mecanizáveis, né? Mas não tem como. Não tem como, por exemplo, você não achar que a inteligência artificial vai ser uma ferramenta que vai ajudar o cara que está lá no meio da África sem nada e só tem um sinal. Ou alguém, por exemplo, sei lá, um furacão que passou, você está numa área mega debilitada e você tem ali a ferramenta, né? E aí a discussão é, beleza, e se acontecer, como é que a gente vai fazer? Quais são os guarda-reios que a gente vai colocar aqui, né? Quais são as camadas? Então, beleza, se as pessoas vão falar
se elas querem discutir alguma coisa da sua sanidade mental com uma inteligência artificial, quais são as etapas que eu vou travar, onde eu acho o máximo que eu posso ir. Então, não sei se você soube do caso que teve com a Character AI, que um menino ele começa a discutir os seus processos ali, né, suas ideias suicidas, e entende que né, que a inteligência artificial era uma persona ali, que ele queria muito conhecer, que ele já estava discutindo o processo dele, né, sobre ali as angústias dele, e a criança e aí fala que queria muito conhecer, ela vem e ele entende que o vem né, ele ter ali, ele tirar a própria vida e tal, esse tipo de coisa. Beleza, tem que ter um guarda-reio para isso. Tem que ter essas limitações. Né? Eu estava lendo ontem um negócio muito doido, né? Porque para mim a maior indústria, a gente fica discutindo sobre inteligência artificial, sobre isso, mas a maior indústria de tecnologia do mundo para mim é pornografia. Não existe nada que gere mais, não tem o que gere mais, por exemplo, né, de possibilidades, capacidades e nem tanto que os maiores tráfegos do mundo são sobre isso. E ontem eu estava lendo de um site que toda a produção dela já é feita por IA, pô. Olha que maluquice. Toda a produção dela, pornográfica, já é feita por IA. Então, como é que a gente vai, né? Como é que a gente vai conseguir colocar filtros e pontos, né? Onde que a Dona Maria, do maior que a gente gostou tanto, que é engraçadíssimo, que é um exercício criativo, por exemplo, ele não vira um deepfake bizarro que vai enganar as pessoas para espalhar, né? Ideias anti-vacina, coisa parecida. Sim. Então, eu acho que são essas discussões que a gente precisa fazer. Como é que a gente vai cuidar disso, né? Como é que a gente vai fazer? O que vai acontecer, às vezes, é um processo que a gente nem tem controle, nem dá para controlar tanto, sacou? Porque já se disseminou e o processo da sociedade que a gente vive tecnológica é exatamente esse. Dissemina algo que às vezes a gente não tem esse fator. Mas como é que a gente controla, né? De que forma a gente consegue dar um caminho para amenizar esses processos, né? É muito difícil a gente conseguir pensar assim. Eu tenho tentado abordar um pouco disso dentro do meu alcance bem limitado, e a minha impressão... Tem várias coisas para comentar nesses seus últimos comentários, mas abordando esse último, a minha impressão é que a gente está circunstancialmente num péssimo momento histórico e essas coisas estão acontecendo juntas. Do que eu estou falando? A gente está voltando a ter que pensar segurança global, Trump, China, Estados Unidos, Europa, avanço de uma extrema-direita complicada no mundo inteiro, um cenário político muito instável, sem querer trazer política no sentido partidário brasileiro. Mas eu estou falando de política internacional, né? Disputa de espaço. Exatamente, de poder, disputa por espaço, disputa por poder. Então, quando você tem esse nível de preocupação, o que está abaixo disso acaba sendo muito facilmente negligenciado. E há muitos interesses que isso seja negligenciado. Então, a gente tinha, na verdade, uma urgência já há um ano atrás, talvez, de parar e tentar entender. Eu não estou falando necessariamente de frear ou de legislar, ou não, mas de começar a trabalhar para entender esses guarda-reios. Né? Como é que a gente vai ativamente olhar para essas ferramentas? Impactos éticos, impactos associados ao alinhamento, que a gente já comentou aqui várias vezes. Quais são os safeguards que a gente vai ter no meio do caminho? Aí? E a gente atropelou isso tudo. Assim. A gente não está falando nem em coisas que envolvem dinheiro, que é copyright. A gente atropelou isso. Então, assim, para você poder pensar em ética, a gente tinha que estar em outro nível. E a gente não podia estar passando tão batido por esse momento. Sabe? Principalmente porque parte dessa discussão, e aí eu volto no que você comentou sobre saúde, ela tem componentes técnicos que são muito importantes também e que foram muito modificados ao longo dos últimos anos por várias coisas. Então, eu costumo ouvir algumas pessoas falando e eu tenho comentado de outra forma sobre isso, assim. Porque a inteligência artificial não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro. Cuidado, porque muitas das coisas que as pessoas estão dizendo que ela não vai fazer, ela já está fazendo há uns 10 anos. Assim. A gente só não sabe que estão fazendo. Quando é que elas vão começar a fazer, né? Não é se Exatamente. vai, é quando vai. Não, e é claro que eu não estou falando de um procedimento médico, eu estou falando de coisas muito triviais, assim. Eu vejo algumas pessoas falando de coisas que são banais, assim. Análise do eletrocardiograma por IA. A gente já tem estetoscópio com auxílio de recursos de programas específicos há anos, assim. Eu estou até evitando falar
de estetoscópio automatizado, que as pessoas vão para outro caminho. Mas a gente já tem amplificação, por exemplo, amplificação digital, amplificação analógica, associada a esses aparatos médicos há muito tempo. Nossa, 20 anos, talvez até mais. Para eletroencefalograma, a mesma coisa. E aí, fazendo um corte para agora, a gente está num ponto de tecnologia que, beleza, você deu o exemplo lá do diagnóstico, né? Nem todo diagnóstico ele é necessariamente bom. E isso é muito contrassensual quando a gente tenta conversar isso com a população. Então, eu não sei se você já ouviu falar, não dá para a gente abordar isso tecnicamente aqui agora, que seria mais uma hora de papo só para poder explicar isso, mas assim, nem sempre você identificar o câncer significa que você deve tratá-lo. Porque nem todo câncer é igualmente perigoso. Câncer é um nome de algo muito geral. Entendi. Existem cânceres e cânceres. E aí, vou te dar um exemplo. Câncer de próstata, por exemplo. Você encontra um câncer de próstata numa pessoa de 70 anos de idade, que está super bem, está ótima, não tem sintomas, você pegou aquilo dali num exame que as pessoas chamam no português de check-up, beleza? Que é uma outra questão. Só isso, o check-up, se devíamos ou não fazer, já é outra treta. Mas vamos lá. Então a pessoa vai lá e faz. Ela não tem sintoma, importante, ela não tem sintoma qualquer. Essa pessoa, dado tudo usual, ela tem mais, sei lá, 15, 20 anos de expectativa de vida, entre os 70 e os 90 anos mais ou menos. Se ela tratar esse câncer agora, as chances é de que o tratamento desse câncer vá trazer para ela mais consequências negativas do que ela não fazer nada com o câncer. Por quê? Porque esse câncer vai matar ela? Vai. Daqui a quanto tempo? Daqui a 100 anos. Daqui a 50 anos. Ela morreu antes. Então, não é só matar. A validade, por exemplo, e aí, fazendo essa diferenciação de diagnóstico, é mais de entender assim, olha, encontrei. É uma coisa que eu preciso agir de forma urgente nesse momento? Não. Mas é uma coisa que eu preciso observar, sei lá, de 3 em 3 meses. De 6 em 6 meses. É algo que eu vou precisar acompanhar para entender a evolução daquilo, mas não necessariamente eu preciso resolver aquilo. Porque eu estou fazendo também essa perspectiva, aí você me confirma se a percepção está correta, tá? O meu ombro, por exemplo, eu treino jiu-jitsu desde os 16 anos. Então eu já torci tudo que você entender aqui de articulação. Quando eu tinha 30, o meu ombro, ele começou a... Sabe quando você está andando de bicicleta, que você vai passar de marcha, que dá aquela pulada assim? Sim. Pronto. Meu ombro acontecia aquilo, né? Mas ele não saía do lugar, ele não fazia nada daquilo. E eu me lembro do médico que me analisou, ele disse assim, bicho, ó, fica tranquilo, você tá frouxo nos seus ligamentos aqui e tal, né? Por conta do seu treinamento de jiu-jitsu e tal, não sei o quê. Você pode ficar assim, enquanto não te incomodar, enquanto não tiver dor, enquanto não ficar saindo do lugar. Mas eu te aconselho a fazer a cirurgia agora por uma coisa. É mais fácil porque isso pode, sei lá, se você tem esses sintomas, pode ser daqui a 10 anos. E você, com 40, sua recuperação é diferente dos 30. Dos 30. Então, a minha recomendação para você é, olha, faz agora, que é uma cirurgia relativamente simples. Seu tempo de recuperação é pequeno. E você já vai curar uma parada que não vai te incomodar daqui a tempo. Cara, e foi a melhor sugestão que eu recebi, porque eu fiz 2 meses que eu fiz a cirurgia, eu voltei a treinar de novo, e meu ombro não me incomoda, não sai do lugar, não faz nada, não sinto dor, não sinto nada. E acho que a perspectiva dele foi ótima, mas a forma como ele dividiu comigo que eu achei mais interessante, né? Sim, não. E eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Sobre essa perspectiva. Aonde uma inteligência artificial, por exemplo, ela pode trazer essas camadas, por exemplo, sobre perspectiva de diagnósticos e tudo, tal, e trazer mais, né, visão. Não sei se no seu raciocínio cabe isso. O problema é o seguinte, o teu exemplo foi perfeito, foi extremamente encaixado, só que com uma diferença. A dona Rosinha, do Chico Bento, recebendo a informação de que ela tem um câncer de mama. Você consegue entender que a probabilidade de qualquer profissional que estiver atendendo ela, de explicar para ela que aos 80 anos de idade, aquele câncer ali não vai trazer consequência para ela, é muito baixa, porque câncer é uma palavra muito forte. E a família e ela, dependendo do nível de acesso à informação que ela tenha, não vão entender e aceitar de que
não vão entender e aceitar que aquela informação faz sentido. Porque para ela, câncer é uma palavra muito forte. Câncer é um negócio que mata agora, mata imediato. Porque é um pouco do imaginário que a gente tem. E aí, a gente já tem visto muito disso há muito tempo. Assim, a galera chega, tá em casa com dor de cabeça, dor no joelho e dor no cotovelo, entra no Google e descobre que tá com câncer. Então, é sempre é muito perigoso. Então, esse, para mim, é o principal desafio que a gente tem agora, e ele é um desafio dos dois lados. Ele é do lado da população e ele é do lado dos profissionais também. Porque a gente está falando isso aqui já há uma hora com detalhes diferentes, assuntos diferentes, mas o resumo da história é: estamos falando do quê? Do uso de IA e definindo que como você usa faz muita diferença. Então, se eu pego, por exemplo, vamos manter o exemplo aqui da mamografia, o exame das mamas e tal, e aí você tem, na radiologia você já tem iniciativas com IA há muito tempo, mas vamos tentar estereotipar com o que a gente está falando de IA agora, né? Então você tem lá um aparelho que já tem uma IA embedded lá, interna, integrada ao aparelho, e você está lá fazendo os exames que você está colocando. Vamos pensar em ultrassom, que fica mais fácil. Então você está lá com o sensorzinho procurando alguma coisa no fígado, alguma coisa do tipo. E aí, para pensar comigo, que entre você trabalhar com a IA e você deixar a IA trabalhar por você, é um lucro. Imagina um profissional, um radiologista, eu não estou falando de nenhum outro profissional envolvido, tecnólogo, eu estou falando do radiologista de fato. Se ao longo do processo ele sempre usa a IA para que a IA faça a detecção por ele, em pouco tempo a IA se torna mais capaz de fazer qualquer processo de detecção do que o próprio profissional. E se a gente está falando dos anos de formação desse profissional, isso pode ser muito complicado, porque o profissional não vai mais ter a capacidade técnica, discernimento para conseguir, peraí, isso daqui não está me parecendo que a IA está me trazendo. E, por outro lado, se a gente leva para a realidade, imagina um profissional trabalhando, atendendo 5 pessoas por hora, tendo que atender cada um 10 minutinhos para ele poder ter 10 minutos para preencher papelada. Como é que ele vai efetivamente fazer um trabalho com a IA e não deixar a IA fazer por ele? Então, isso é algo que a gente tinha que pensar desde agora. Como é que a IA vai ser utilizada no processo de formação profissional e como é que a gente vai fazer para ganhar produtividade, mas ainda manter expertise dos profissionais? Isso é uma conversa que parece simples, mas não é. E é um processo mais complexo ainda. Sim, sim. E aí, para você poder informar para o paciente o que eu acabei de te falar, por isso que lá na página eu, inclusive, botei. Eu não consigo hoje ver como que a gente vai pensar em formação médica, formação da saúde, ou não profissional da saúde. Como é que você pode falar em formação profissional sem, paralelo, estudar IA e prática baseada em evidência? Para que as pessoas possam estudar o que são métodos diagnósticos, como é que a gente vai poder passar de um método diagnóstico para outro método diagnóstico, como é que dados de um determinado teste, o que isso significa? O que significa sensibilidade, especificidade? Como é que isso conversa? Como é que isso pode variar? Tem muitos detalhes aí no meio do caminho, detalhes mais técnicos, mas que precisam ser abordados e precisam ser levados juntos, porque a IA vai trazer um monte dessas informações. Vamos descobrir tudo antes que você tenha a doença. Será que isso é útil? Será que isso é prudente? De maneira, sim, generalizada? Provavelmente não, pelo menos não dado que a gente tem hoje, né? Eu concordo porque eu não sou uma pessoa muito fã de futurologia, então eu já começo daí. Eu sempre acho que qualquer futurologia é furada. Ela já não leva uma condição básica, que Exato. é a variabilidade humana do mundo e do tempo e de tudo, né? Existe um ponto para mim que ele é sempre variável, que eu não tenho condição e que ninguém tem condição de administrar isso, né? Que a gente não consegue prever. Meu irmão, cara, a gente já conversou aqui, como você falou, 1 hora. Queria te agradecer demais por esse papo. Eu sei que a gente podia passar aqui falando de N coisas. Tinha outras N perguntas aqui para fazer para você, pra gente trocar essa ideia. Mas acho que já foi um tempo, assim, maravilhoso aqui contigo. E aí eu queria que você fizesse, né? Você deixasse aí seu recado, se despedisse da turma aí que tá nos ouvindo. E deixasse aí uma indicação
de um livro ou de um paper que você acha que é importante as pessoas lerem, de um podcast que você indicaria e de uma newsletter, se você tem alguma para poder indicar. Mas essa dedicação foi boa. Vamos lá, vou começar Pode ser pelo podcast, é o mais direto. Assim. Eu agora faço parte do podcast lá do IA Todo Dia com a editoria de saúde, né? E aí não é porque eu faço parte, assim, eu me tornei parte porque sou fã. É uma galera muito bacana, muito divertida e que trazem conteúdo técnico, que trazem conteúdo sobre IA de uma maneira muito ampla. Eu brinco com o Sommer e com a Helena, é muito sobre isso, assim, o quanto que eles conseguem falar de tarô, de direito, agora comigo sobre saúde. Então é muito bacana, muito divertido. A Fernanda agora está trazendo muitas coisas de como utilizar a IA no dia a dia. Então, assim, é um podcast que eu realmente recomendo, não só para fazer parte. E é todo dia. Eu não chamaria, porque não é uma newsletter, mas eu tenho lá no iaemedicina.com.br, que é o meu site, eu tento trazer textos que falem sobre a relação de IA com educação, IA e medicina. Às vezes faço 3, 4 textos por semana, às vezes levo 2 semanas sem fazer um texto, porque vai de acordo com a vida. Então, não está organizado como uma newsletter periódica, mas é algo nesse sentido. Da gringa, eu gosto muito de uma newsletter que é chamada AI in Healthcare, que é bem interessante, recomendo para o pessoal que tem, obviamente, esse recorte. Paper tem, que eu vou te dever o título exato dele, mas ele fala sobre, especial do JAMA, se eu não me engano, AI, que vem falando muito sobre o que eu acabei de comentar aqui, a lógica da formação, saúde, especificamente da formação médica e a IA, assim, os desafios, o quanto a gente tem que se atentar para pegar essa geração que está no processo de formação agora. E essa formação agora não estou falando apenas de acadêmicos, a gente tem que entender que profissionais também estão em formação. Isso é um desafio aí no meio do caminho, mas é um artigo bem interessante, eu te passo o link depois aí, você pode disponibilizar para o pessoal. Livro eu não vou indicar um livro técnico, porque a gente no começo do podcast a gente estava falando ainda em off sobre fantasia, aí eu vou falar sobre algo técnico, nerd ao mesmo tempo. Assim. Eu acho que as pessoas subestimam o poder de você sair do técnico e estudar sobre coisas que não tem... Estudar e ler, né? Ter contato, não é estudar, ter contato. Sobre coisas que não tem nada a ver com o que você trabalha. E aí eu me deparei há um tempo atrás com um livro que é Hyria Chronicles, é High Fantasy também, esse melhor esquema de elfo, guerreiros e afins. Assim. Massa, já gostei. Adoro. Não quero dar spoiler nenhum, só vou falar assim, leiam. Eu vou te dar o nome direitinho. Eu tô tentando lembrar o nome do autor aqui, mas não, fica tranquilo que tudo que você falou que não lembrou, você me dá depois que eu vou jogar dentro da news e na news vai estar os links, vai estar tudo lá já. Esse é um braço, vale muito a pena. É daqueles que você termina de ler e fica assim, eu quero consumir mais desse negócio e não tem mais para eu consumir. Como é que eu posso saber mais sobre esses personagens? Eu quero mais sobre o Adrian. É muito legal. Acho que foi, né? Acho que eu dei todas as indicações que você pediu, não foi? Meu irmão, brigadaço, valeu. De novo, tenho deixado as portas abertas para outros papos no futuro, então espero que você tenha gostado também, que a gente possa trocar essa ideia de novo. E valeu. Para quem tá ouvindo, brigadaço aí por estar até agora aqui escutando, né, participando. Assine a Prompt, a Input, né, ele é o podcast da Prompt. Eu também mudei, os episódios vão sair a cada 15 dias, normalmente nas quartas-feiras. E aí vai sair na Prompt primeira mão, e no outro dia vai sair no Spotify e no YouTube. Então também, depois, quem quiser ouvir no Spotify e no YouTube, é só dar uma olhada aí dentro da própria newsletter que vai estar lá direitinho os endereços. Valeu, meu irmão, obrigado, até mais. Valeu, gente, um abraço.